Acorda! Bruno, já viste as horas? Levanta-te, vais chegar outra vez atrasado. Ai, é sempre a mesma coisa. Vá, despacha-te, rápido! Já está a gravar? Sim. Bem. Ação! O Bruno está a caminho da escola. Ele vive a 1 km da escola, o que é relativamente perto se ele não fosse tão preguiçoso, não é? Mas, continuando, podemos ver na representação gráfica a distância a que o Bruno se encontra de casa em função do tempo, desde que sai de casa até que chega à escola. O gráfico? O gráfico, mostra o gráfico. Já foi! Bem, como ele decidiu ir passear ao parque, podemos observar uma parte do gráfico horizontal, tendo em conta que ele se manteve sempre à mesma distância de casa e que as pequenas variações de distância são desprezáveis. Pois não é? O tempo a passar e o Bruno a passear. Bem, como o Bruno tinha todo o tempo do mundo, demorou 5 minutos a percorrer 675 metros. Fazendo as contas, isso dá 5 minutos, 675 metros, 5 minutos a passear, 3 minutos e meio, 365 metros que faltam, isso dá um grande atraso, bem o avisei. Podemos chegar facilmente a estes valores a partir da expressão da função definida por ramos. Claro que existirão pequenas variações de distância que são desprezáveis. Utiliza a tua calculadora Texas e observa os gráficos. Aqui fica o desafio. Desculpa o atraso. Boa tarde. Olha, ainda bem que chegou. Eu estava aqui a tentar afastar este móvel porque veio o eletricista para arranjar aquele aparelho e não estou a conseguir. Será que me podia ajudar? Claro. Isto é mais pesado? Pois é, tem razão. Se calhar era melhor tirarmos estas coisas todas dentro do móvel para diminuir o peso. Ou então, espera aí, eu vou tentar arranjar um pano para diminuirmos o atrito. Atrito? O que é isso? Espera aí que eu já lhe explico. O atrito é uma força de resistência que surge quando uma superfície se desloca relativamente a outra com a qual está em contacto. Confusos? Então prestem atenção. Respondendo à dúvida do Bruno, temos a nossa situação do armário. Sobre ele atuam a força gravítica, também conhecida por peso, e a força da reação normal, forças de igual intensidade e direção, mas de sentidos opostos. Inicialmente, o corpo está em repouso, porque não atuam sobre ele quaisquer outras forças. Portanto, também não existe força de atrito. A partir do momento que aplico no armário uma força horizontal para o mover, aparece uma força de igual módulo e direção, mas de sentido oposto. Essa é a força de atrito. E o armário não se move. Se aumentar a força aplicada, a força de atrito aumenta também. Mas será que se eu continuar a exercer uma força cada vez maior, a força de atrito aumenta indefinidamente? Não. À medida que a força exercida para empurrar o armário aumenta, a força de atrito aumenta também. Mas o armário não se move, até que se atinge um máximo. Nesse instante, atingimos a força de atrito estática máxima. A partir daí, o corpo entra em movimento. E para o mantermos em movimento com velocidade constante, não é preciso fazermos uma força tão grande, porque a força de atrito estática é maior que a força de atrito cinética aplicada no corpo quando este se encontra em movimento. Ou seja, a força que temos de fazer para que um corpo inicie o seu movimento é maior
que a força que temos de fazer para que este se continue a movimentar com velocidade constante. Para calcularmos a força de atrito, podemos recorrer à seguinte expressão, em que o μ corresponde ao coeficiente de atrito, que é um valor tabulado para cada par de materiais em contacto, e o n, que corresponde ao valor da reação normal, que é constante para o mesmo objeto. Vamos ver na prática, com a ajuda do CBL2, do sensor de força Vernier e da calculadora gráfica da Texas Instruments, como isto funciona com diferentes pesos e usando sempre os mesmos materiais em contacto, neste caso, madeira-madeira. No final, procederemos ao tratamento e análise dos dados recolhidos. Temos 3 listas com valores. Na lista 1, a reação normal. Na 2, a força de atrito estática e na 3, a força de atrito cinética. Podemos observar um gráfico que relaciona a força de atrito estática com a reação normal. Vamos fazer agora um gráfico que relaciona a força de atrito cinética com a reação normal. Vamos desenhar a reta de regressão. Como temos dados na lista 3, vamos ter de indicar as listas, pois a calculadora por defeito vai buscar dados à lista 1 e à lista 2. Vamos também enviar os valores para y2, pois y1 já está ocupada com a outra relação. Podemos ver os valores de A e de B e vemos o R, que é o coeficiente de correlação linear, que está muito próximo de 1, o que nos diz que a relação entre estas duas grandezas é muito forte. B está muito próximo de 0, mas deveria ser mesmo 0, porém isto é uma experiência com dados reais e nem sempre os valores obtidos são os teóricos. Vejamos então ambos os gráficos. Analisando o gráfico, constatamos que, para os mesmos valores da reação normal, a força de atrito estática é superior à força de atrito cinética. Observamos também que o declive da primeira reta que relaciona a força de atrito estática com a reação normal é maior que o declive da segunda reta que relaciona a força de atrito cinética com a reação normal. O declive da primeira reta representa o coeficiente de atrito estático e o declive da segunda reta representa o coeficiente de atrito cinético. Portanto, podemos concluir que o coeficiente de atrito estático é superior ao coeficiente de atrito cinético, o que está de acordo com os resultados teóricos. Observando novamente a situação do armário, como poderíamos nós vencer o atrito? Poderíamos tirar o que está lá dentro para diminuir o peso e, portanto, diminuir a reação normal. Poderíamos utilizar um pano para diminuir o coeficiente de atrito entre as superfícies em contacto, o armário e o chão. Se isto não resultasse, teríamos de arranjar mais amigos para o empurrar. Pensavas que já tinha acabado, não é? Bem, esperamos que tenhas gostado do nosso vídeo e não te esqueças que a tua calculadora Texas pode ser uma grande ajuda na resolução de problemas do dia a dia. Não te esqueças de subscrever o canal Texas Instruments Portugal e diverte-te!